Sejam todos bem-vindos. Agora é a aula número 218, Art Nouveau e Ernest Deline. Esta é uma sequência de aulas que nós falamos sobre estilos para ajudar vocês a dar exemplos de como a gente busca estilos. Por isso a gente viu Stan Miller, vimos Alex Ross, vimos Moebius, entre outras pessoas, e a Miho Hirano, que é muito legal também, e agora Art Nouveau e Ernest Deline. Boa noite, Leia, tudo bom? E na real, isso são exemplos que eu dou. Cada artista é diferente um do outro, e vocês vão ter a referência de vocês. E é bom vocês estudarem a referência que vocês vão buscar. Isto é ótimo. E isso é uma tentativa. Até a gente chegar no final dessa aula, que a gente vai estar entrando em composição, primeira parte, nós estamos vendo isso daí justamente para isso. Para verem estilos diferentes. Todo esse livro é baseado nisto. É algo como: eu não estou ensinando o meu estilo para vocês. Eu estou dando ferramentas e técnicas para vocês desenvolverem o próprio estilo. E isto é bem importante. O pessoal pergunta: e qual é o seu estilo, professor? Bom, eu estou produzindo um quadro. A gente estava trabalhando com o rosto antes. Ó, esse quadro, estou fazendo esse desenho. E esse desenho, eu tenho todo um jeito de montá-lo. Eu tenho toda uma técnica. Eu faço o cenário. Ó, fiz o cenário para fazer o quadro. E eu fiz o personagem. Quando eu desenho, eu me divirto. E como eu me divirto, eu uso ferramentas diferentes. Por exemplo, aqui eu fiz com caneta. Ó, para fazer uma animação. Jesus está se aproximando, olha, ele está andando. Ele saiu do túmulo aí e está andando em direção a vocês. E ó, aí ele vai. Eu gosto de me divertir. E se divertir é bem importante, porque tem que ser um prazer isso daqui. Se vocês querem ser artistas, vai ser bem complicado a vida de vocês, mas vai ser muito divertido. Obrigado, Monter. Vai ser muito divertido e valeu, valeu por tudo, sabe? Eu não sei como agradecer a você e a Leia também, né? E o Monter. Porque é o que vocês têm. A arte não é uma coisa pronta, mas é uma coisa que pode ir para caminhos que vocês nem imaginam. Eu tive várias surpresas na minha vida. Muitas. Eu já fui pintor, eu já fui arquiteto, eu já fui decorador, eu já fui animador, eu já trabalhei com tanta coisa, eu já fui quadrinista, já fiz quadrinhos para o exterior. E essas surpresas é muito melhor do que uma coisa mais segura, porque parece que a gente completa alguma coisa na nossa vida. E eu tenho mais planos ainda. Mais planos a vir. Então, artistas, vocês vivem melhor. Vocês vivem mais saudável. A vida de vocês é mais feliz. Vocês encontram a si mesmo. Vocês, sei lá, entende? É uma coisa diferente. É diferente, né? Mas vamos lá. Art Nouveau. Art Nouveau é atualmente considerado um estilo total. Deixa eu ampliar para vocês verem. Assim. Aqui, para vocês lerem comigo. Pronto. Significando que inclui uma hierarquia de escala de design, arquitetura, design interior, artes decorativas, incluindo joias, móveis, têxteis, pratas e outros utensílios de iluminação e as artes visuais. De acordo com a filosofia do estilo, a arte deve ser vista como modo de vida. Agora, olha. Artistas como impressionistas, expressionistas, cubistas, dadaístas, minimalistas, art povera, consideram isso daqui designer. Isso daqui, digamos, está no mesmo lugar que a gente dá aula. Nós damos aula de concept art, né? A nossa aula é sobre concept, tá aqui, ó. Concept art. Isso daqui está mais próximo de designer. Mas nós colocamos a parte de arte como artesanato ou arte decorativa. Ok? Entendo, então. Vocês não são bem artistas de museus. Vocês podem expor em museus, mas é bom vocês saberem que vocês estão mais próximos de artesanato e de designer do que de artista plástico. Dito isto, vamos continuar. Então, quando eu falo de acordo com a filosofia do estilo, a arte deve ser um modo de vida. Isso é válido tanto para artistas como para designers.
Para muitos europeus, foi possível viver em casas inspiradas pela Art Nouveau, como móveis, prataria, louças, joias, cigarretes, Art Nouveau. Os artistas de Art Nouveau queriam combinar as belas artes e as artes aplicadas até mesmo com objetos utilitários. Art Nouveau. Ó, você lê Nouveau, porque é francês. Ó, toda vez art, nouveau. Tipo Fontainebleau, certo? Vamos lá. Art Nouveau, na arquitetura e design interior, evitou os estilos ecléticos, revivalistas, acho que é revivalistas, do século XIX. Fiquei pensando se eu escrevi errado. Pode ser revisionistas, mas eu acho que é revivalistas. Eu vou pesquisar. Apesar de designs da Art Nouveau terem selecionado e modernizado alguns dos mais abstratos elementos do estilo rococó, com uma textura de chama e da concha, eles também defenderam o uso da forma orgânica, muito estilizada, como fonte de inspiração, expandindo o repertório natural de se usar algas, gramas e insetos. Olha só o passarinho, olha o armário, veja a entrada do metrô Metropolitan. Olha, dá uma olhada neste abajur. Olha só essa fachada. Olha o desenho desse daqui. Olha esta casa. E olha esse vitral. Beleza. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos. Aí. Obrigado, Leia. Valeu, Monet. Monet não. Monter. Quase estou lendo Monet. Olha só, se fosse Monet também, um elogio legal, né? Vamos lá pesquisar? Vamos. Aqui. Primeiro, quero mostrar para vocês o barroco. Aqui. Arte barroca. Ó, exagero, forte emoção, contraste de luz e sombra. Ela nasceu para apoiar a Igreja Católica contra os protestantes no século XVI, mostrando cheio de drama e movimento de luxo e detalhe. A igreja era um lugar muito frio, era um lugar muito tétrico. Então, eles queriam deixar uma forte emoção de contraste e luz para atrair os fiéis na arte barroca. A música, por exemplo, era era muito chato, cara. Você dormia. Enquanto a igreja protestante nasceu, eles colocavam músicas populares, sabe? Canções divertidas e coisas assim. E é por isso que a própria música inventaram o contraponto e fizeram músicas bem interessantes para atrair o pessoal para a igreja novamente. Então, os protestantes modernizaram a arte. Mas vamos ver o rococó? Rococó. Ó, movimento estético decorativo do século XVIII. Eu mostrei o barroco porque é a espécie de evolução que vem depois. Veja só, que surgiu na França como evolução leve, íntima e hedonista, em oposição ao drama e ao peso do barroco. Aí, enquanto no barroco tinha sombras pesadas e dramáticas, o rococó começou a fazer luz, iluminação, rosto vermelho, brilho. Olha que lindo! Vermelho, azul, verde, e que iria para o classicismo. Agora vamos ver uma coisa. Art Nouveau. Eu sei que dá para clicar, ele vai direto ali. Imagens. Veja como tem luz e ao mesmo tempo tem elementos meio barrocos, e ao mesmo tempo do drama, e ao mesmo tempo tem as cores fortes, tem as plantas muito bem trabalhadas e as volutas. Isso daqui, ó, gente. Esta é a ideia. A ideia é mais importante a beleza do que a funcionalidade. O que significa que você cria um relógio dentro de um vaso. Qual é a função desse vaso? Nenhum.
somente decorativo. E o relógio? Ah, ela é um relógio, mas não é tão importante quanto o vaso. Ó, tem um relógio pequeno aqui, mas é muito mais importante o que está em torno do que o relógio. É muito mais importante a estética da Art Nouveau, o design e as volutas do que o relógio. Certo? Vamos dar uma olhada. Ernest Delugne é um arquiteto belga do período da Art Nouveau que atuava em Bruxelas. Nasceu em Marbais em 12 de novembro de 1859 e morreu em Ixelles em 12 de julho de 1945. Olha só, Guerra Mundial. É filho do empresário Hubert Delugne, natural de Marbais, que veio morar em Ixelles com seus 8 filhos. Então, Hubert Delugne tinha 8 filhos. Dessas 8 crianças, 4 participaram do curso da Academia Real de Belas Artes de Bruxelas e se tornaram arquitetos, que eram o Ernest, o Léon, o Amable e Edmond. Ernest é mais conhecido dos 4 irmãos de Delugne. Ele foi empregado pela Pont et Chaussée, contém acento agudo, se lê E, e o conselheiro comunitário de Ixelles. O que explica por que a grande maioria das suas obras estão localizadas em Ixelles, onde ele construiu quase toda a rua de Le Valais. Então, quando vocês forem para a França, já sabe o que eles vão visitar, né? Com o transbordamento na Rue du Leque, Rue Villain, 18 14 e a Avenida General de Gaulle, no distrito de Lagoas de Chelles. Ele teve como alunos o arquiteto Franz Tillet, e com quem construiu casas ecléticas por volta de 1891 a 1893. Ernest Delugne é de fato um arquiteto eclético, que conheceu de 1899 a 1907 o período em que seu estilo eclético era atingido por Art Nouveau. Delugne projetou casas e oficinas para o mestre vidraceiro Klaus Starner, na rua de Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ixelles, Bruxelas. A construção ocorreu em 2 fases, a construção. Em 1853, estilo eclético, e em 1902, estilo Art Nouveau. Vendo a foto, à direita percebemos a faixa apresentando os vitrais circulares com a porta ordenada e desenhada pelo próprio Sterner. No final da carreira, em 1926, nós encontramos o edifício estilo Art Deco na Avenida Édouard Primet, 29, em Ixelles, e na Avenida Guillaume Macal, 33, Ixelles, no estilo eclético. Olha que lindo. Olha que beleza, isso aqui parece uma chave. Viram a ideia? Tá legal. Vamos dar uma olhada no Ernest Delugne. Ernest Delugne junto, né? Aqui está. Uma outra, parece que meio parecido o desenho. Ó que lindo esse vitral. Tem uma escada também, vamos ver imagens? Acho que tem uma escada, mas não foi ele que fez. Tem escadas aqui. Olha que lindo mesmo. Olha só a arquitetura, que bacana. Tá, vou mostrar uma coisa. Anime que utiliza da estética do Art Nouveau. Art Nouveau. Entende onde eu quero chegar? Esse é Gustav Klimt. Ele é desta época. A gente viu alguma coisa de Gustav Klimt. Eu tenho um aluno que ele vai trabalhar com Gustav Klimt. Tem um anime que usou de Gustav Klimt como influência da sua abertura. E a música é linda. Acho que é Ellen Field. Anime com abertura baseado em Gustav Klimt. Poxa vida.
Anime, que tem a abertura, baseado em Gustav Klimt. Oh, caramba! Anime com abertura de Gustav. Até a música é linda. Isto para vocês verem qual é o poder da influência. Aqui, Ellen Field. Eu falei Ellen Field, é Elfenlied. Eu troquei o L pelo F, né? Ó, vídeos. Aqui. Eu não vou poder mostrar muito, mas só para vocês verem bem pouco, senão meu vídeo pode ser cortado por direitos autorais. Pronto, agora eu vou tirar o som para evitar restrições. E vejam a continuação. Isso aqui é a Gustav Klimt, né? Ué, mas tem mais desenhos, não está aparecendo. Ó, mais desenhos. Todos baseados em Gustav Klimt. Quem é Gustav Klimt? Apesar de eu não estar no nosso estudo agora, ele é um artista alemão que produziu muitos quadros com folhas de ouro, e meu aluno quer usar folhas de ouro também. Imagens. Olha o carinha. Ele tinha uma alfaiate também que trabalhava com ele. Ele fazia texturas, roupas, retratos. Olha que lindo. Oi, Ana Pintura, como é que você tá? Então, como ele trabalhava bem a textura. Então, ele tinha uma parceira que trabalhava com moda e eles estavam muito alinhados nos trabalhos dele. Então, é esta a ideia. Tá, deixa eu pegar uma folha aqui. Essa daqui. Pegar uma caneta. Por isso, quando vocês desenham qualquer coisa mesmo, aqui, ó. Deixa eu fazer um relógio aqui, ó, assim. Parece um jukebox. Aqui está o relógio. Então, vocês têm a funcionalidade 12, 6, 3, 9. Aí tem as marcações do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Então, como vocês trabalham, vocês vão utilizar de elementos gráficos. Eu estou bem, sim. Estou melhor. Olha só. Eu estava muito cansado. Eu sei lá. Eu não entendo a mim mesmo, né? Eu fiquei uns 3 dias sem dar aula. Peço desculpas por isso, né? E eu não sei a razão. Alguma coisa acontece e eu não sei o que é. Aí. Eu queria me entender mais ainda. Isto faz parte de uma inteligência. É chamada inteligência intrapessoal. A gente se entender. E é tão importante isso. Por isso, ó, quem tem a oportunidade de frequentar uma terapeuta ou coisa assim, levem a sério. É muito bom colocar a cabeça no lugar e aumentar a inteligência emocional, né? Aí está. Então, a gente vai criando formas. As volutas. Ó, aquele treinamento de volutas, não é? Funciona, não funciona? Eu acho que é bem isso. Eu acho que eu estava cansado, porque está muito pesado. Aumentou o número de alunos e de atividades. Eu tenho feito reuniões à noite também, que tem me detonado às quinta-feiras. Então, é como se fosse uma defesa no cérebro. Eu acho que foi bem isso. Você acha que tem toda a razão. Eu sempre achei que a gente ter amigos para conversar ajuda muito a gente. É quase uma terapia, né? A gente começa a entender as coisas. Aí. Ó, eu vou fazendo as volutas. E o desenho começa a surgir. Deixa eu fazer mais rápido, né? Mais rápido.
E lembre-se, gente, o trabalho de vocês é diversão. Vocês fazem com amor e com gosto. Vocês têm hiperfoco no que vocês gostam. Então, vocês fazem uma programação mental. Tem um nome isso. Como que é o nome? Tem um nome chique isso daí. Programação mental. Então, vocês vão procurar o estilo que gostam e vão produzir e vão fazer um portfólio, e bom portfólio, e vão montar. Peçam ajuda para fazer o portfólio se não conseguirem. Aí vão colocar no Instagram, ou vão fazer um site, ou vão pôr no Facebook, ou vão pôr no X. Bom, podem pôr aonde quiser, ó, já está surgindo. Ó, simetria, não assimetria, simetria. É algo bem importante vocês trabalharem as volutas, as folhas. E como que vocês vão fazer treinamento disso? Assim. Volutas, flores, folhas, tutorial, arte novial. Ah, não deu certo. Eu tentei escrever. É porque eu tenho. A língua é o problema, né? Novo. Vamos lá. No. Eu tentei falar noveal. Quem sabe dele saberia? Ó. Imagens. Então, vocês vão treinar isso daqui. Vocês vão pegar isso daqui e treinar, se vocês quiserem ir para esse caminho, certo? A gente tinha falado de uma coisa, acho que eu falei com vocês, ou foi para a escola que eu falei, sobre mandala. Ó, mandala. Olha que lindo. Mandala é uma coisa mais oriental, tem um quê mais indiano, ou mais do tal. E isso daqui vende bastante. Isso é pura simetria. Mas é uma simetria radial. Tirando esse daqui, né? Que tem o tal da física, não, tem o yin yang. Ó, que lindo. E agora, ó. Peraí. Rosácea, vitral, igreja. Vem a similaridade? Isso aqui é católico. Ó, que lindos. A centralização e as cores. Isso é para abrir a mente de vocês. Olha que bacana o padre aqui. Parece um Jedi. Agora, ó. Rosácea, art novial. Não deu certo de volta, né? Art, eu devia fazer art, esperar um pouco e falar noveal. Novo. Aí vai. Aqui, ó. Isso aqui é ar novo. Viu? Tudo está ligado aos rosáceas e vitrais. Vitrais. Lindo mesmo, né? E é uma coisa para pesquisar. Porque, como eu falei antes, vocês não querem a resposta. Vocês precisam da pergunta certa. Qual é a pergunta correta? Como eu tenho a pergunta correta, eu encontro várias coisas legais. Mas se eu não sei o que perguntar, aí a coisa complica. Mas quando vocês têm o que perguntar, a coisa muda. Então nós vimos agora mandala, rosácea e vitrais com Art Nouveau. E nós vimos um pintor chamado Gustav Klimt, que nas aulas anteriores eu falei de uma pintora que disse que se ela pudesse ter uma obra de arte, qualquer uma, ela ia querer a pintura de Ferdinand de Klimt. Lembram dela? Olha o estilo dela. Boa noite, Felipe! Então, a gente tinha pesquisado essa obra de arte do Klimt. Found
É Fraude o que mesmo? É Fraudenem. Fraudenem. Clint. Aí. Este quadro. É esse quadro que ela queria. Ó, era uma obra quadrada. E é isso, gente. É disso que nós falamos hoje. Amanhã eu quero continuar a aula de sobre isso daí, sobre Art Nouveau. Então, amanhã nós vamos ver dois artistas. Uma delas é a Elisabeth Sonrel e o outro, Alphonse Mucha, um dos mais famosos, provavelmente o mais famoso gravurista da Art Nouveau. E a Elisabeth Sonrel, que eu gosto demais. Muito obrigado a todos que participaram. E nós já tivemos visto a Arte Nouveau quando a gente viu a armadura, que a gente comentou o sutiã de metal, que não existe na armadura medieval, mas na Arte Nouveau foi feito nas gravuras. E que é muito usado pelas valquírias, tanto na Arte Nouveau quanto no filme da Marvel e nos stories em quadrinhos da Marvel de Midgard, de Thor e companhia. Até mais, até amanhã, muito obrigado e uma boa noite para todos.